rcn67.com.br. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Grupo RCN. Nosso assunto hoje é saúde. Vamos falar sobre fisioterapia. E a fisioterapia, ela vive um momento de transformação profunda, viu? A tecnologia, ela abriu novas possibilidades de atendimento, encurtou distâncias e criou oportunidades de mercado. Mas claro que junto com toda essa transformação, né, a inovação, surgem desafios importantes, como manter a qualidade do atendimento e também a presença no ambiente digital. Para a gente entender um pouco mais sobre como essas mudanças, essas transformações estão impactando o dia a dia, a rotina dos profissionais, nós vamos conversar agora com o fisioterapeuta Tarson Landolfi. Um bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês e falar sobre esse assunto que está em alta, a telereabilitação. Pois é, o que é essa telereabilitação? Ela é uma tendência que realmente veio para ficar irreversível ou ainda enfrenta muita resistência dentro da própria fisioterapia? Por quê? A telereabilitação, ela ganhou mais notoriedade ali a partir da pandemia. Vamos imaginar aquele cenário que todo mundo estava dentro de casa, não podia sair, e os locais de saúde, grandes hospitais, grandes centros, estavam atendendo somente pessoas com Covid, Sim. visto o grande número de pessoas que foram afetadas por esse vírus. Havia necessidade de manter distância, Havia necessidade dessa distância, desse isolamento. Só que com isso, as outras doenças oportunistas, elas continuaram. As pessoas que precisavam de reabilitação, vamos pensar em crianças com paralisia cerebral, pessoas que tiveram traumatismo crânioencefálico, aquelas pessoas que perderam o movimento, elas precisavam continuar sendo atendidas. E com isso, a telereabilitação foi se estabelecendo como, naquele momento, o único meio de garantir esse atendimento. Como você mesmo disse, encurtando distância. Se eu tenho um aparelho celular em que eu posso me conectar com um profissional e receber orientações de exercícios, do que fazer no dia a dia, para poder adaptar o ambiente, é uma forma de eu conseguir garantir esse atendimento. Então, a partir dali de 2019, 2020, ela ganhou mais essa relevância no mundo da fisioterapia. Só que, com isso, os desafios também surgiram. Vamos pensar na parte ética. Eu, enquanto fisioterapeuta, eu preciso avaliar o meu paciente para poder traçar o plano terapêutico e executar. Para eu avaliar esse paciente, eu preciso ver como é que estão as condições físicas desse paciente. Claro. Num ambiente presencial é muito fácil, eu vou fazer o toque ali, ver como que está o músculo, se tem alguma fratura, se tem algum inchaço em alguma região do corpo. E como é que eu vou fazer isso à distância? Por uma videochamada, o paciente consegue mostrar. Só que o que me garante que essa avaliação vai ser fidedigna? O que me garante que realmente eu vou prescrever o exercício certo? Também temos outro ponto, que é a execução do exercício. Eu vou passar para você um exercício e você vai executar na minha frente, só que estamos a telas de distância. Eu tô vendo você executar o exercício? Estou, mas eu não tô vendo se você tá compensando, porque a câmera não vai pegar o seu corpo todo. Entendi. Então, pensando em todo esse contexto, ela vem para ajudar sim, ela encurta a distância, mas ao mesmo tempo a gente ainda está enfrentando alguns desafios, principalmente da parte ética e da parte de execução de exercícios, pensando se realmente aquele exercício vai servir para aquele ganho, para aquele paciente, se é fortalecimento, se é equilíbrio. Perfeito. Vamos falar sobre a resistência entre os próprios profissionais. Tem gente da classe que resiste a essa evolução? Como que vocês têm acompanhado isso? Sim, tem uma apartheid entre os profissionais da fisioterapia. Aqueles que entendem que a tecnologia está aí para ajudar, para auxiliar, e aqueles que falam, não, nada substitui o toque manual, o toque humano. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, também ela está nesse conflito aí. Porque a partir do momento que eu tenho acesso ao ambiente, que eu estou gravando meu paciente, o que me garante que um vírus não vai entrar no meu computador e vai resgatar aquela imagem e usar a imagem do meu paciente para um outro fim? Às vezes, para denigrir a imagem dele. A gente sabe que a gente tem vários vídeos circulando pela internet de deepfake. Você vê a pessoa falando, mas não é ela falando. É a IA que produziu aquilo. Então, você imagina pegar a imagem do meu paciente que está ali fazendo exercício e colocar ele em um outro ambiente que não seja o domicílio. Então, a classe está bem dividida em relação a esse assunto. Bom,
essa é uma resistência, então, entre pessoas. E pensando em princípios éticos, né, de atendimento remoto, né? Quais são esses principais riscos aí, né? Seria essa questão do uso da imagem mesmo? Sim, o principal é o uso da imagem, em que eu preciso... Quando eu estou atendendo um paciente, quando eu vou a domicílio, que eu estou adentrando o ambiente daquele paciente, ele assina um termo de consentimento, em que tudo que for registrado vai servir somente para mim, enquanto profissional, para produzir algum material científico, para divulgação de alguma técnica, por exemplo, e para o próprio paciente acompanhar a reabilitação dele. Fora isso, não é permitido. O nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, ele bate muito em cima dessas propagandas nas redes sociais, o antes e o depois da fisioterapia. Isso é antiético, existe uma norma, uma lei que proíbe o fisioterapeuta de postar carta de agradecimento de paciente, mostrar ali o atendimento sem que o paciente tenha consentimento. Então, pensando nisso também na telereabilitação, a gente vai conseguir imaginar a questão ética o seguinte: o paciente está ali, está fazendo exercício, está executando. Eu estou gravando para ele poder ver. Aí, a partir daquilo, eu vou colocar num drive todos os meus pacientes. Okay. E o meu computador está na nuvem, a internet está conectada, e isso pode ser atacado por algum tipo de vírus, algum hacker, e essa imagem vazar para outro instante, para outro momento em que o paciente não está mais sendo assegurado da sua autonomia e enquanto privacidade também. Nossa. Enfim, são vários desafios que a própria tecnologia, claro, se impõe, né? Existe o perigo ainda da tecnologia afastar o profissional desse ambiente humanizado, né? Afinal de contas, o fisioterapeuta, a presença dele, a pessoa, né? É sempre alguém muito próximo do paciente. A nossa profissão ela é caracterizada pelo toque manual, onde eu preciso sentir o meu paciente enquanto ele está ali no processo de reabilitação dele. Na minha opinião, Tarson falando, não, ela não tem essa ameaça de afastar. A tecnologia ela pode vir a somar. Existe um grupo de pesquisa que está desenvolvendo agora um aplicativo para uma das principais doenças que acometem pessoas em idade trabalhista, que é a dor lombar. Todo mundo tem aquela, eu tô com dor nas costas hoje, fiquei muito tempo sentado. Então esse grupo está desenvolvendo esse aplicativo para ajudar a fisioterapia a aumentar o seu número de pacientes. Então vamos imaginar alguém que é da população ribeirinha, que está a 600 quilômetros de um grande centro em que possa receber essa oferta de fisioterapia. Ele vem até o meu consultório, eu faço a avaliação presencial, eu traço o plano para ele executar os exercícios, e aí ele faz uma sessão presencial ali comigo e depois ele é liberado para casa. Lá eu vou conseguir acompanhar, às vezes, uma videochamada, ou mesmo eu gravo um conteúdo para ele assistir em outro momento, e depois ele tem um retorno. Isso garante que eu consiga assistir mais pessoas que têm essa doença em menos tempo do que aquelas pessoas que ficam na fila, às vezes, 3 anos, 4 anos para receber um atendimento, que a gente sabe que a fila é sempre gigante e demora, às vezes, muito tempo para a pessoa conseguir a vaga. Tarso, você está falando de um problema complexo de saúde pública. Exatamente. Um problema que acomete milhões de brasileiros e milhões de pessoas pelo mundo. O mercado, ele está preparado para absorver esse novo modelo de atuação ou ainda há essa insegurança jurídica e técnica? O mercado está caminhando, eu diria que a passos lentos, para poder absorver essa forma de ofertar. A telereabilitação ela é uma das inúmeras formas de aproveitamento para a fisioterapia. Existem as questões éticas, como a gente já pontuou aqui, mas eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos isso vai conseguir ser ainda mais intensificado para melhorar esse aporte, mas nunca vai substituir totalmente. A gente pode falar ali parcialmente, eu consegui otimizar o tempo com esse paciente, mas totalmente não, porque nada vai substituir uma avaliação presencial, física, onde eu estou no olho a olho com o meu paciente e eu estou vendo se realmente aquilo que eu ofereci para ele está adequado ou não. Tarso, a gente tem aí uma sociedade hoje extremamente digitalizada, né? E as novas gerações, que são esses futuros fisioterapeutas também, né? Eles já vêm com esse DNA do digital, das novas tecnologias. O que mais preocupa aí nessa formação hoje desses novos fisioterapeutas diante desse cenário digital? Bom, o que mais preocupa é realmente até onde vai a boa intenção das pessoas. Porque a tecnologia está aí para facilitar.
internet, videochamada em tempo real. Se eu pegar meu telefone agora e ligar para alguém no Japão, que está a 12 horas de fuso horário, eu consigo conversar. Mas a boa intenção em usar isso realmente para um benefício mútuo, eu enquanto profissional e você enquanto paciente, será que ele vai ser respeitado de acordo com o que a tecnologia pode nos proporcionar? Então, a gente sabe que as redes sociais, elas aproximam também como afastam. Então, a gente precisa, sim, estar muito atento nessa formação, porque agora uma criança de 3 anos já consegue mexer num tablet, ela já desbloqueia, ela acessa conteúdo que às vezes não está adequado para a idade dela. Então, a formação neuronal, existem pesquisas já que falam que o tempo de uso de tela está afetando, sim, a capacidade cognitiva das pessoas. As pessoas estão pensando menos, porque eu tenho uma IA que eu posso perguntar qualquer coisa, ela vai me responder. Então, o raciocínio clínico para montar mesmo um bom plano de tratamento para um paciente pensando na fisioterapia, ele pode sim estar em ameaça, de acordo com esse avanço, esse boom da era digital. Olha só, né? Você acredita que... E aí a gente volta nessa questão da saúde pública, né? Que o acesso ao serviço, ele pode escancarar mais ainda essa dificuldade, né? De algumas pessoas que têm condições de ter acesso à tecnologia de outras que não têm, especialmente falando em saúde pública, aplicada à fisioterapia? Exatamente. Você tocou num ponto muito sensível e que eu gosto de conversar bastante com as pessoas, que é o letramento digital. Você sabia que existe uma categoria que caracteriza as pessoas como analfabetas digitais? Nós pensamos em analfabetismo como capacidade de não conseguir ler, escrever e fazer aquele raciocínio básico das palavras, juntar as sílabas. Mas existe também o analfabeto digital, que é aquele que ainda não consegue entender como o aparelho funciona. Vamos pensar numa pessoa mais idosa, uma pessoa que ela já aprendeu a desbloquear o celular e ela entra no WhatsApp e ela consegue conversar. Mas será que ela consegue se cadastrar no aplicativo? Porque o aplicativo ele vai pedir os seus dados, ele vai pedir um e-mail. Será que essa pessoa sabe o que é um e-mail? Como cria um e-mail? Para que ele serve? Então, essa preocupação ela é muito pontual, porque nós pensamos agora que todo mundo sabe mexer no celular, mas nem todo mundo. Se a gente for pegar uma parcela da população, a maioria não sabe, não tem acesso à internet. Se ela não tem nem acesso a coisas básicas como saneamento, água potável, imaginar um aplicativo de celular. Então, é uma questão que a gente precisa ainda pensar bastante para poder aprimorar e otimizar a telereabilitação. Porque parece muito raso, né, quando a gente fala dessa questão da telereabilitação, né, da aplicação dela na fisioterapia, mas são camadas, né, de discussões até chegar a essa aplicação de fato do serviço em fisioterapia digital. Exatamente. São várias camadas que eu preciso pensar. Quem é o meu público? É uma pessoa mais jovem, uma pessoa adulta, uma pessoa mais idosa? Essa pessoa, ela tem acesso à internet? Ela tem um aparelho que possa disponibilizar esse acesso em tempo real, ou seja mesmo de uma forma mais assíncrona, que eu gravo e ele assiste depois? Ele tem a capacidade de entender. Outra questão importante, que é o autogerenciamento em saúde. Isso fez parte da minha dissertação de mestrado. As pessoas, elas são donas de si próprias em relação à saúde? Eu sei aonde eu estou errando, na minha questão de saúde física, mental, espiritual, seja qualquer forma de saúde. Eu sei como corrigir, eu sei procurar ajuda. Muitas vezes as pessoas não sabem. Elas têm uma baixa capacidade de autogerenciar a sua própria condição de saúde. Ela sabe que ela tem pressão alta, mas ela não sabe que ela tem que procurar um médico, que ela tem que tomar um remédio, que ela tem que mudar os hábitos alimentares, que ela tem que iniciar uma atividade física. É amplamente divulgado? É. Mas será que chegou até essa pessoa? Pensando na dimensão continental do nosso país? Pensando aqui no Brasil mesmo, tenho certeza que muitas pessoas elas não têm esse acesso ainda à informação. Bom, além de profissional da área da saúde, você também é professor, né? Analisando esse universo de pessoas que estão sendo preparadas aí, desses profissionais que estão no mercado, quem é que tem uma tendência a se destacar nessa nova fase da fisioterapia? Bom, agora que os cursos de fisioterapia, felizmente, os que eram semipresenciais estão acabando por causa da questão da tecnologia, realmente desse ensino, forçar o ensino ser mais presencial, ser ali ao vivo e ter uma capacidade de você conseguir avaliar bem o seu paciente, porque quem sabe avaliar sabe tratar. Então, pensando que agora, e isso foi uma questão polêmica, inclusive, diminuir a quantidade de carga horária online e colocar mais carga horária presencial para profissionais da saúde, para a formação em fisioterapia, por exemplo.
Então a gente consegue agora que o acadêmico em fisioterapia, estando mais tempo em sala de aula, estando mais tempo em aula prática e mesmo no campo de estágio, ele consiga realmente entender o seu paciente. Ele consegue filtrar o que o paciente está apresentando como queixa principal, seja dor, seja falta de equilíbrio, coordenação motora, e ele consegue executar. Então eu tinha um pouco mais de preocupação em relação ao aumento da carga horária à distância dos cursos de formação em fisioterapia. Agora, recentemente, 2 anos atrás, isso vem diminuindo. Agora, as pessoas que querem cursar cursos da área da saúde, eles precisam ter a maior parte da carga horária sendo presencial. Isso me deixa um pouco mais tranquilo. Principalmente quando a gente conversa com os alunos, a gente fala assim, e se fosse a sua mãe? Você trataria a sua mãe? Primeiro, claro que sim, por causa da conexão. Claro. Mas pensando em outro contexto, você se sente apto a tratar a sua mãe, o seu bem mais precioso? Então, eu sempre coloco os alunos para poderem pensar realmente, eu estou ofertando o meu melhor? Eu me preparei para isso? Olhando em erros e acertos, o que você destacaria aí numa questão que precisa ser melhorada nesse movimento digital? Primeiro, como acerto, a gente conseguiu encurtar a distância. Pensando ali no Amazonas, por exemplo, em que você leva 3 dias, às vezes, para chegar no grande centro. Essa pessoa, na onde ela está, se ela tem acesso à internet, se ela tem um mínimo de letramento digital, ela consegue ter o contato com um profissional da área da saúde e ela não vai precisar ter todo esse deslocamento várias vezes por mês, por exemplo. Vamos colocar uma vez por mês é o suficiente. Agora, como um obstáculo ainda, não existe uma normativa do que pode e do que não pode. Perfeito. Então, não existe um documento que estabelece como a telereabilitação deve funcionar. Cada um vai adaptando ao seu serviço. E com isso a gente acaba, às vezes, perdendo o controle em relação a como ofertar esse cuidado. Mas essa é uma discussão em nível de conselho ou é algo maior ainda que precisaria de uma legislação específica? O nosso conselho, ele já aprovou a telereabilitação a partir da pandemia. Existe uma norma lá de 2020, mas ele ainda não conseguiu estabelecer item por item os critérios de elegibilidade, quem pode, quem vai se beneficiar, quem não vai e como que você vai tratar isso. Bom, queria que você deixasse aqui um recado, né, dessa questão da própria evolução, de como as coisas estão caminhando, né? E para os fisioterapeutas, né? Que ainda não se antenaram também para essa nova realidade, afinal de contas, a digitalização está por aí. Querendo ou não, gostando ou não, a digitalização está aqui. Eu quero deixar esse recado para as pessoas. Nada substitui a avaliação humana. Enquanto eu, profissional da saúde, fiz o juramento para ajudar um ser humano, seja no processo de deshospitalização, seja no processo de reabilitação a domicílio, eu preciso entender que esse ser humano ele é um ser complexo. São várias camadas, bio, psico, social, religioso, e para eu conseguir atender o mínimo dessas camadas, eu preciso entender o que aquele paciente quer dizer, o que aquele paciente está sofrendo, para eu poder conseguir ajudar. A tecnologia está aí para ajudar, sim. Eu consigo otimizar o meu tempo, consigo otimizar o tempo do meu paciente com a tecnologia, mas eu preciso respeitar o processo de avaliação, eu preciso respeitar o processo do tempo que esse paciente vai levar. Muitas vezes o paciente ele pergunta, doutor, eu vou andar? Eu não consigo te afirmar agora, mas eu vou fazer o máximo para que você possa voltar a andar. Então eu preciso respeitar todas essas camadas para esse paciente realmente chegar no objetivo dele. E chegando no objetivo dele, ele vai conseguir ser reinserido na sociedade, vai conseguir voltar às suas atividades rotineiras da melhor forma possível. Às vezes não é da forma que ele fazia antes, mas com adaptação ele consegue fazer sim. E se a fisioterapia não acompanhar esse processo de transformação tecnológica, qual que é o risco para a profissão para os próximos anos? A profissão vai cair um pouco não em desuso, mas ela vai cair naquela questão, eu vou lá, ele vai me tratar, hoje melhora, e aí amanhã eu preciso voltar, e aí a gente vai seguir sempre esse ciclo vicioso de não conseguir ter um avanço. As pessoas vão imaginar isso, porque eles vão achar que a tecnologia está ali para realmente dar esse boom em que eu vou ter mais independência. Bacana, um autogerenciamento bom, se eu consigo gerir a minha condição de saúde, eu vou ter um bom desenvolvimento. Agora, se eu não estou conseguindo cuidar da minha própria saúde, entender qual é a complexidade de um processo de saúde e doença, eu vou precisar de uma orientação mais próxima, mais íntima com o profissional. Então a gente precisa, é como caminhar em casca de ovo, a gente precisa ir aos poucos, ir adaptando, mas principalmente eu preciso filtrar quem é o meu público, para quem que eu estou ofertando esse serviço de telereabilitação. Se é um público que ele está absorvendo bem e se é um público que não está absorvendo bem.
Tarso, quero agradecer demais a sua gentileza aqui conosco no podcast do Grupo RCN. E é muito bom falar sobre saúde, né? Falar sobre esses novos desafios e, claro, uma nova realidade que a profissão está vivendo. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. E você continue nos acompanhando, porque a gente volta sempre com informação de qualidade, com muitos destaques daquilo que está acontecendo aí no nosso dia a dia. Até mais, tchau, tchau. RCN67.com.br